Boa tarde, professor, seja bem-vindo. O que foi determinante na escolha do senhor para poder vir para o Brasil e treinar o Bahia? Boa tarde a todos. Antes de responder à sua pergunta, gostava de fazer duas menções que eu acho que são muito importantes. A primeira para uma lenda deste clube e uma lenda do futebol brasileiro, o meu colega, o Sr. Evaristo Macedo, que hoje fez uma publicação a dar-nos as boas-vindas, e nada mais nos pode deixar orgulhosos que uma pessoa que deixou uma marca profunda, histórica neste clube, no futebol brasileiro como jogador também, onde jogou o Real Madrid, Barcelona, e nós, enquanto equipa técnica, orgulha-nos bastante que essa lenda nos dê as boas-vindas numa publicação que fez hoje de manhã, e dar-lhe o meu profundo agradecimento e esperar estar à sua altura e à altura do trabalho que fez. Segunda menção para estes senhores que aqui estão: Ricardo Dionísio, treinador adjunto e também preparador físico, o Nuno Presumo, treinador adjunto, Rui Tavares, treinador de goleiro, o David Pereira na videoanálise e o António Borges na área da preparação física. Se estou aqui hoje é graças ao trabalho deles também, à ajuda e ao contributo deles fundamental em todos os momentos que nós tivemos. Começámos esta viagem juntos, uns foram entrando a meio do caminho, mas obviamente no futebol ninguém ganha sozinho e ninguém trabalha sozinho, portanto eu acho que é super importante a menção a estes senhores que são mais que uma equipa técnica, são uma família. E depois terminar agradecendo o convite. Acho que nada pode orgulhar mais um treinador de futebol que chegar ao Brasil, entrar pela porta do primeiro campeão brasileiro da história do futebol neste país. E portanto muito orgulhosos pela escolha, quer do Bahia, presidente Guilherme, quer do Grupo City, na pessoa do Carlos, do Cadu, e portanto dizer que estamos bastante orgulhosos, bastante motivados para fazer um trabalho ao nível da história e dos pergaminhos deste clube, e deixar obviamente a nossa marca, que isso será sempre o mais importante, a nossa marca a nível de individual, e falo dos jogadores, nossa marca a nível coletivo, que tenhamos um jogo que atrai aos nossos adeptos, que já são e serão sempre o maior tesouro deste clube, para além dos 2 títulos nacionais, são o maior tesouro deste clube, que criam ambientes fantásticos, e eu acho que uma equipa de futebol sem a torcida, sem a paixão, os adeptos serão sempre o coração do clube, são os que choram, são os que riem, são os que festejam, são os que sofrem, e portanto para eles também a promessa de que vamos trabalhar e vamos dar tudo. Em relação à sua pergunta, um bocadinho isto tudo, entrar num campeonato e num país que é um país histórico a nível do futebol, num dos campeonatos mais difíceis do mundo e mais competitivos do mundo, onde o jogador de futebol neste país é uma marca registada a nível mundial, e obviamente entrar, como eu já disse, num clube histórico como o Bahia, o primeiro campeão brasileiro, e o projeto que nos apresentaram, porque ao fim e ao cabo a questão de ganhar é muito importante, mas nós também valorizamos como se ganha. É sempre importante, quando fazemos análises, para avaliar projetos, para avaliar pessoas, perceber como se ganha e como se perde, os porquês, para nós percebermos da competência de... E por aí, portanto, nós também darmos muito valor às formas do nosso jogo. Portanto, basicamente é isto. E depois, para terminar, eu sempre me considerei um treinador de projeto. Fui recusando alguns convites ao longo da minha carreira, mesmo quando estava no Benfica, porque sentiam que não eram projetos. O Independiente del Valle, quando apareceu, nós encarámos o timing e a qualidade do projeto como uma grande oportunidade, e que se veio a confirmar. E portanto, sendo um treinador de projeto, o projeto que está aqui implementado e que se vai implementar a nível do Grupo City, nesta parceria com o Bahia, deixa-nos bastante orgulhosos em sermos
o ano zero e o princípio de um projeto que nós acreditamos muito que seja um projeto de muito sucesso e que orgulhe bastante todas as pessoas que estão envolvidas exatamente neste caminho e vamos, como já disse, estar à altura deste projeto e como nos sentimos equipa técnica de projeto, aceitámos 100% já. Olá, Paiva. Meu nome é Renan Pinheiro, da TV Bahia, afiliada à Globo. Eu queria saber de você o seguinte: a que se deve, na tua opinião, a proeminência, o protagonismo dos treinadores portugueses que já são expressivos aqui no Brasil? É verdade que os treinadores portugueses têm um lastro muito grande, não só no Brasil como no mundo. Nós fomos o 36º campeão português num campeonato, quando fomos campeões no Independiente del Valle, e, portanto, 36 treinadores portugueses foram campeões em países diferentes. Eu acho que isso dá uma marca muito importante, mas recuso-me a nacionalismos e a bandeiras. Em qualquer profissão, para mim, é competência, é qualidade. Haverá certamente treinadores portugueses menos bons ou maus, e há mesmo treinadores brasileiros, neste caso, dado o contexto, de muita qualidade. E, portanto, há muito esta discussão em torno das bandeiras e dos países. Eu, como digo, olho para as profissões por competência, olho para as profissões por talento, por qualidade e por resultados de títulos e resultados de qualidade de trabalhos, porque ao fim e ao cabo títulos só ganha um, que não quer dizer que todos os outros que estiveram nessa competição tenham trabalhado mal. Não vou por aí. Eu sou de um país, nos anos 80 mais ou menos, um bocadinho da minha meninice e da minha juventude, onde a influência brasileira em Portugal a nível dos técnicos e dos jogadores foi absolutamente fundamental para o crescimento do nosso futebol. Eu lembro-me de técnicos como Otto Glória, Carlos Alberto Silva, Marinho Pérez, Abel Braga, Paulo Autuori, gente que foi muito importante na evolução do futebol português. E depois, já para não falar de lendas como Carlos Moser, Ricardo Gomes, Aldair, Valdo, Ricardo Rocha, Geraldão, Celso, enfim, um sem número de jogadores também brasileiros que foram absolutamente fundamentais no crescimento do futebol português. E eu acho que é para isso, não tenho a certeza, nós estamos aqui para o crescimento do futebol brasileiro, neste caso especificamente do Bahia e do Grupo City, do nosso crescimento também. Queremos aportar, queremos trazer qualidade, e isso vai ter que ser o dia-a-dia e o trabalho que vai provar. Portanto, como lhe digo, não vejo isto por nacionalidades, vejo por competência, e isso é global. Boa tarde, Renato. Eu sou o William, da TV Band. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom trabalho. Por aqui a gente gosta de falar muito de meta, e eu já imagino que você tenha falado disso com o Guilherme, com o pessoal do Grupo City também, mas queria saber de você, o que você acha possível alcançar já em 2023? Libertadores, Sul-Americana, rebaixamento, permanência na Série A, brigando contra o rebaixamento. O que você vê já para essa temporada de 2023 do Bahia? Obrigado, boa tarde. No futebol, para mim, o futuro é o treino da amanhã. Esse, para mim, é o futuro no futebol. E a sucessão dos treinos de amanhã e depois da amanhã vai fazer uma equipa mais competente, mais preparada e melhor para depois começarmos a abordar objetivos. Não nos podemos esquecer que não jogamos sozinhos, também não nos esquecemos da história do Bahia. É verdade que nos últimos anos eu gostaria de lhe chamar um gigante adormecido, porque é um gigante deste país, mas que em nível de títulos e de expressão tem estado um bocadinho abaixo daquilo que tem sido a sua história. Gostaríamos muito de estar conectados e de estar ligados ao reerguer e ao acordar desse gigante, mas, como já disse, é um processo. Este é o ano zero, é um processo que vai demorar o seu tempo. Vamos ter uma equipa com muitas alterações, portanto vamos precisar de tempo para pôr todos estes jogadores a jogar e a pensar de uma só forma. E isso, o tempo no futebol, já sabemos o que é. No contexto brasileiro, com um calendário pesadíssimo ainda mais, onde quase tu não treinas, e nós somos
uma equipa técnica que é absolutamente fanática no momento do treino, valorizamos muito o momento do treino e, portanto, há aqui um conjunto de fatores que nós temos que ultrapassar com a nossa competência, com a nossa paixão, com a nossa dedicação, mas não vou, obviamente, estabelecer metas para depois poder falhar. Ainda estamos a construir um plantel, um elenco. Depois, mais para a frente, poderemos balizar essa situação, mas como digo, primeiro preocupação é o nosso treino número 1 e depois o nosso primeiro jogo dia 11. E a partir daí, jogo a jogo, treino a treino, poderemos ir balizando aquilo que são os objetivos do Bahia. Boa tarde, professor. Oswaldo Barreto, do site BNews. Dentre os fatores que o senhor citou aí, está o calendário brasileiro, né? A gente tem um calendário muito complicado, o senhor já deve conhecer. E nesse calendário a gente tem no primeiro semestre para o Bahia, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Como é que o senhor e a comissão técnica já estão avaliando essas duas competições? Sim, já estamos em observação em relação ao que vamos encontrar. Já há um calendário, portanto já nos estamos a preparar para isso. Obviamente que ainda neste momento não sabemos que equipa é que vamos ter preparada para disputar essas competições, mas obviamente que queremos entrar a ganhar, isso é inegável. Começar a ganhar é sempre melhor e vamos olhar com a máxima seriedade para essas duas competições com o único objetivo, ganhar. Eu não vejo outra forma de estar no futebol que não seja jogar para ganhar, daí a nossa mentalidade também futebolística, jogar para ganhar, jogar para marcar golos, jogar para ser protagonista. E o que nós queremos fazer nessas duas competições é precisamente isso, com todo o respeito para os nossos adversários que também jogam, e às vezes vocês aí desse lado esquecem-se um bocadinho que há um adversário do outro lado que tem mérito que também joga, mas o nosso claro objetivo é começar já a ganhar o próximo jogo e começar a ganhar competições exatamente para sustentar aquele passo e aquele objetivo que muito nos orgulharia, que é estarmos ligados ao reacordar deste gigante que é o Bahia. Portanto, nada melhor que ganhando, e nós vamos fazer tudo para que isso aconteça. Boa tarde, Renato. Aqui, Gabriel, Jornal Correio, seja bem-vindo. Renato, o Bahia está passando por um processo de mudança muito grande e você está apenas no início da caminhada, mas o que já foi conversado com a direção em relação à montagem de elenco, a perfil de atletas, o que o torcedor ele pode esperar do Bahia para 2023 nesse sentido e quais são as suas primeiras impressões do clube? Olha, tenho a certeza que vamos montar um elenco muito competitivo e que vamos montar, obviamente, um elenco dentro daquilo que é a nossa forma de pensar o jogo e a nossa forma de jogar. Não tinha a mínima lógica contratar jogadores que não se enquadrem numa forma de jogar. A mim perguntaram-me várias vezes, por causa de jogar no Independiente del Valle com 3 centrais, e agora falo de sistemas, por exemplo, jogar com 3 centrais, que era a minha forma preferida de jogar. A minha resposta é sempre a mesma. Eu no Benfica durante 18 anos jogámos em 4-3-3 e às vezes em 4-4-2 neste sistema, 4-3-3 e 4-4-2, senão ali o meu treinador de guarda-redes já começa a pensar que eu não gosto dos guarda-redes, dos goleiros, mas dizer que o que eu quero e o que eu gosto de fazer é chegar, perceber que jogadores temos, que características e qualidade desses jogadores e a partir daí definir um sistema. Isso para mim não é um sistema preferencial e quem vai definir esse sistema é exatamente, ou são exatamente, as características dos jogadores que nós temos. Depois, estamos a procurar essas características dentro de uma ideia de jogo, que eu já disse, é uma ideia de protagonismo, é uma ideia dominante de tentar ter a bola o maior número de tempo possível, mas não de forma estéril, ter a bola para atacar a baliza adversária, e se muitas vezes o puderes fazer em 2 passos, não vais fazer em 20, isso obviamente vai depender também do posicionamento do adversário, mas aquilo que nós queremos é construir um elenco que possa dar continuidade a esta forma de pensar o jogo. É uma forma de pensar o jogo para nós importante porque desenvolve muito o jogador a nível individual. O jogador vai ter muito tempo a bola, vai ser exposto a muitas decisões e a sua qualidade vai aumentar. E porque nós estamos aqui também não só para desenvolver um coletivo, senão para desenvolver ativos. Não só os ativos que vêm da base, os meninos mais jovens, mas como também os ativos que estão neste clube. O futebol é assim mesmo. Portanto,
o que podemos prometer é que estamos a fazer tudo para encontrar um elenco muito competitivo, de grande qualidade, que possa, jogo após jogo, pôr em prática um futebol que os nossos adeptos sintam paixão, que tragam... Eu sei que os nossos adeptos, a nossa torcida vai ao estádio por paixão, obviamente, o que é óbvio, o que é lógico. Mas se for por paixão, com o acréscimo da qualidade do nosso jogo, acho que seria o ideal, e é para isso que nós vamos trabalhar. A segunda pergunta era? As impressões do clube? Fantásticas, com exceção do calor para podermos trabalhar. Tirando isso, extraordinário. Qualidade de infraestruturas muito boa, gente fantástica com uma predisposição extraordinária para nos ajudar no nosso trabalho, e portanto as impressões são absolutamente fantásticas e as necessárias para nós desenvolvermos um trabalho de qualidade. Boa tarde, secretário João Luís do canal João Bahia. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde, João Luís do canal João Bahia, seja muito bem-vindo, professor. Sobre as expectativas faladas sobre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil, o senhor já mencionou, mas sobre o uso da categoria de base, vão haver muitos meninos já incorporados nesse começo de trabalho? É possível que sim, é algo que ainda estamos a conversar, eu e o Cadu e a estrutura, mas obviamente que é possível que sim. Não tem sentido absolutamente nenhum ter infraestruturas desta qualidade, ter um trabalho importante na base, se depois nós não aproveitarmos esses jogadores e esses ativos do clube. Isto não pode ser só comprar. Eu falo de uma realidade da qual sou bastante conhecedor e experiente, não só no Benfica, como também no Independiente del Valle, onde as camadas jovens, o futebol de base era absolutamente fantástico a nível de estruturação e de qualidade de jogadores, no qual nós subimos, perdi a conta, e vendemos alguns 8 jogadores vindos da base do Independiente del Valle. Portanto, é isso que nós, foi para isso também que nós viemos, vamos prestar muita atenção e vamos encontrar um equilíbrio, porque também não é só com o menino que ganha jogos e ganha campeonatos e ganha competições difíceis, é num equilíbrio que nós queremos entre jovens, entre jogadores de meia idade com experiência e jogadores um bocadinho mais experientes e de uma idade um bocadinho mais avançada. Esta mescla nós acreditamos muito que é fundamental para termos sucesso e, portanto, é a partir daqui que nós vamos trabalhar. Boa tarde, professor. Boa sorte no trabalho aí à frente do Bahia. Matheus Barbato, do canal Sou Mais Bahia. Obrigado. Gostaria de saber um pouco sobre as referências, tanto no futebol brasileiro quanto no português. Você, em uma entrevista, falou um pouco sobre a proximidade que tem com Abel Ferreira, do trabalho que já desenvolveu com Jorge Jesus também. Quanto eles contribuíram, e Abel até com um pouco de informações sobre o futebol brasileiro, para que você possa vir aí mais respaldado para trabalhar por aqui. Sim. Bem, Jorge Jesus, eu tenho um histórico desde que entrei para o Benfica. Desde aí pedi à estrutura e ao Presidente para fazer estágios de observação, em especial na pré-época, com todos os treinadores do escalão profissional. Portanto, eu entrei na altura de Trapattoni e a partir daí Trapattoni, Koeman, Fernando Santos, Quique Flores, Camacho e há um treinador que evidentemente eu depois observei, que foi Jorge Jesus, com o qual depois encontrei alguma proximidade e teve obviamente alguma influência naquilo que é a forma de ver o jogo. À parte disso, também fiz outros estágios, um em Barcelona, onde tive também aí uma influência forte, não só de como trabalhava La Masia, mas como também Pep Guardiola, e daí um bocadinho as minhas influências, as minhas aprendizagens em função dessa forma de jogar, que está muito influenciada e enraizada num jogo posicional, num jogo de posição, em que vais identificando superioridades numéricas, onde elas começam com o guarda-redes, num jogo mais apoiado, de triangulações, de linhas de passe, onde tu possas progredir de forma apoiada e onde tu faças os teus jogadores sentirem-se protagonistas e, mais que tudo, terem prazer. Nós não nos podemos esquecer que o treinador presta um serviço, que é elaborar uma unidade de treino ou passar uma forma de jogar a um jogador, a alguém que é um jogador. E se ele não te comprar essa ideia e não tiver prazer nisso que tu lhe passas, podes pensar que estás a elaborar o melhor exercício do mundo, porque depois quem o vai pôr em prática é o jogador. E, portanto, para nós,
sempre disse isto e sempre direi, o mais importante num jogo de futebol é o jogador, e nós temos de ter essa preocupação. Portanto, daí essas influências fortes, e depois o Abel conheci mais tarde, tivemos alguns momentos na pandemia fechados em casa, fazer umas videochamadas com um quadro tático na parede e a partir daí falar do treino e do jogo, não se podia fazer outra coisa. E sim, e depois obviamente quando encontramos o Grêmio na pré-eliminatória da Libertadores com o Independente Del Valle, o Abel tinha acabado de jogar com o Grêmio 2 jogos para a Copa do Brasil, creio, e ajudou-nos também, obviamente, a passar a informação. Portanto, para além disso, creio que o Jorge abre muito a porta no Brasil ao treinador português, não há dúvida nenhuma, com o trabalho absolutamente fantástico que fez, mas depois vem o Abel e consegue ainda exponenciar mais este trabalho, ganhando 2 Libertadores, uma coisa absolutamente extraordinária, ganhou agora o campeonato, entre outros, esteve em decisões que as perdeu em penaltis, mas esteve em decisões, às vezes as pessoas esquecem-se disto, o importante que é estar numa decisão, não é? Portanto, tenho influências fortes destas pessoas e contribuíram de maneira muito determinante para o treinador que sou hoje. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Antônio Neto do canal SBTV. Muitos jogadores atualmente da seleção portuguesa na Copa do Mundo passaram por sua mão, digamos assim. E um lema do grupo é que eles não contratam estrelas, eles trabalham para que futuramente eles se tornem estrelas. Como é que você pode trazer um pouco dessa filosofia aliado ao que você já trabalhou em outras equipes e até em presenças ali no bastidor do Manchester City, como foi, quando você falou um pouco sobre o Guardiola? Antes de mais, e é uma falha tremenda, esqueci-me aqui de mencionar na última pergunta uma pessoa muito importante também para o meu crescimento, chamado Luís Castro, meu amigo pessoal, meu rival no Futebol Clube do Porto e eu no Benfica, e apesar desta rivalidade duríssima, conseguimos fazer uma amizade que dura até hoje. Foi também um treinador que eu observei trabalhar e com o qual tenho uma proximidade enorme e que também me influenciou bastante, porque além de um grande profissional, o Luís é um cavalheiro e é um senhor. É importante neste projeto contar com jovens e é importante haver esta capacidade de encontrar jovens talentos. E o jovem talento tem que ser desenvolvido, porque o jogador feito já é um jogador mais caro, em primeiro lugar, e isto é um trabalho que obedece ao nível do scouting, de encontrar estes jovens talentos ainda em preços acessíveis. E depois, este é o nosso trabalho. O trabalho do treinador é precisamente receber estes diamantes e a partir daí poli-los de forma a que eles cresçam, recebam essas influências, melhorem, porque para mim um jogador até o último dia da sua carreira, com 36, 37, pode aprender e deve aprender, não só os jogadores jovens. Acredito muito nisso e, portanto, acredito igualmente na capacidade destes senhores que trabalham comigo. Óbvio que a nossa passagem, em especial minha e do Ricardo Dionísio, que também foi treinador nas camadas jovens do Benfica, o treinar formação obriga-te a olhar muito para algo que às vezes se esquece no futebol, que é o detalhe, ensinar o detalhe. E às vezes ensinar o detalhe faz toda a diferença. E quando o jogo hoje em dia está cada vez mais competitivo, cada vez mais equilibrado, cada vez mais paralelo, em muitas das situações o detalhe faz toda a diferença. E nós acreditamos muito, porque passámos uma vida inteira a olhar para o detalhe e ensinar o detalhe, acreditamos muito na nossa capacidade e viemos também para isto. Vamos receber jovens de muito talento e queremos que eles cresçam, porque esse é o nosso objetivo também, e individualmente depois que possam realizar ou formar um grupo muito competitivo, que jogue todos os jogos, elevando o nome do Bahia, e jogar para ganhar, não há outra hipótese. Agora, é óbvio que é um trabalho que exige paciência, porque os jovens têm altos e baixos, têm estágios de evolução e às vezes estagnam também. Preciso ter um bocadinho de paciência com eles, habituar-se ao erro, que é muito difícil, às vezes as pessoas nivelam em termos de comparação de um jovem com um jogador de 30 anos e o jovem vai errar mais vezes,
e nós temos que estar preparados para aceitar e respaldar esse erro, porque tu não podes tratar os jogadores, primeiro essa velha frase, tratamos os jogadores todos iguais, é mentira, não existe. Em cada jogador há uma pessoa, em primeiro lugar, tratá-los em função das pessoas que são, e depois em cada jogador há um estádio de carreira, e aí tu também tens que tratar em função. Não vou tratar um jogador de 38 anos da mesma forma que trata um jogador de 18 ou 17. Portanto, é por aí individualizar muito, perceber muito como fazer crescer, porque cada jogador que cresça bem vai fazer um coletivo muito mais forte. Pessoal, vamos jogar aqui, pessoal da comissão.